Bom, gente, então vamos continuar aqui com o nosso tutorial aqui HTML. Nesse tutorial aqui eu vou falar um pouco sobre atributos das tags HTML e algumas tags de formatação, continuando nossa lista de tags. Bom, a gente viu o atributo link, que é esse atributo aqui, href. Então eu coloco aqui página 2.html e coloco assim, página 2 e fecho a tag de link. Então, se eu venho aqui no meu navegador e atualizo aqui, eu passo o link em cima eu passo o mouse em cima do link, não aparece nada descrevendo sobre o que é esse link. Se eu colocar aqui um atributo, o que é um atributo? A gente vê aqui que quando a gente abre a tag aqui, a gente coloca o nome da tag. Porém, se a gente dá um espaço, a gente começa a colocar os atributos. Cada atributo tem um valor. Por exemplo, essa href, o valor dela é página 2, que é uma string página 2. A gente abre aspas, dupla, e coloca o nome. A gente viu que na imagem tem aquele atributo chamado src, e a gente pode colocar vários atributos no mesmo elemento HTML. O NetBeans, quando a gente dá um espaço aqui e aperta Ctrl espaço, ele já dá uma lista para a gente dos possíveis atributos que existem em HTML. No caso, o que eu quero aqui é esse atributo title. Quando eu coloco assim, link para a página 2. Quando eu coloco isso aqui, nesse atributo aqui, e atualizo minha página, a gente vai ver que aquele texto não aparece em nenhum lugar aqui, link para a página 2. Porém, quando a gente passa o mouse em cima aqui, aparece esse texto aqui para a gente, esse texto pop-up aqui, para a gente, link para a página 2. Então, o que essa tag title é? É uma descrição para esse elemento HTML aqui, para esse link. Além dessas, a gente viu aqui que o NetBeans ele dá uma lista enorme para a gente. Porém, assim, além desse atributo aqui, os que eu considero mais importantes são o ID, que é o identificador desse elemento HTML, e class, que é a classe CSS desse elemento. O ID, esse ID aqui que a gente usa aqui, por exemplo, aqui eu coloco link 1 como ID. Esse elemento aqui, ID, ele é utilizado mais em JavaScript. E um pouco em CSS talvez, mas mais em JavaScript, que é para pegar esse atributo aqui, esse elemento HTML, e fazer alguma operação com ele. A gente também tem um atributo chamado class, que é a classe desse link. Por exemplo, eu posso colocar aqui o class, por exemplo, cool, sei lá, ou legal em português, ou alguma coisa assim, legal. E esse atributo class ele é utilizado em folhas de estilo, que a gente verá mais para frente, e serve para a gente identificar assim, a diferença entre ID e class é que o ID é o identificador desse elemento, só pode existir um elemento com este ID aqui HTML. Na teoria era para existir apenas um elemento com este ID aqui na página inteira aqui do nosso documento. Por exemplo, link 1 só poderia ter um elemento com esse ID. O class, outras tags HTML poderia ter essa mesma class legal, por exemplo. Legal poderia ter vários elementos aqui HTML dentro da body com a class igual a legal. Porém, ID é apenas único para o elemento. Bom, deixa eu ver aqui se eu posso falar de mais alguma coisa antes de passar para a parte de outros elementos de formatação. Também existe a style. A style é um atributo especial onde que a gente coloca aqui, no caso,
formatação em CSS, no caso em estilos. A gente pode colocar aqui diretamente, em vez de colocar um estilo para esse elemento numa folha CSS, que a gente verá mais adiante, a gente pode colocar aqui. Particularmente eu não gosto muito porque na hora de fazer uma manutenção numa página HTML é legal a gente encontrar todos os elementos num arquivo separado, ao invés de ficar procurando nos arquivos HTML, principalmente se você está usando se você passou esse design em HTML para um CMS aí, a parte, por exemplo, Drupal ou Joomla, onde que é difícil você encontrar as páginas HTML organizadas, porque não existe, é tudo PHP. Então é difícil fazer a manutenção. Então eu prefiro não usar essa tag style, mas se a gente quiser utilizar, por exemplo, se eu coloco aqui, a gente viu que esse elemento foi renderizado desse jeito, assim. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, color, eu coloco, por exemplo, um vermelho aqui. Um vermelho não, vou pôr um verde. Depois talvez eu explique sobre esse esquema de cor aqui. Então eu coloco aqui um elemento, uma definição aqui CSS para esse elemento. Então quando eu renderizar agora, deixa eu só, ficou verde. A gente percebe ali que ele ficou verde agora, para quem não tem problema de identificação de cor, vê que ficou verde. Se eu colocar aqui uma alteração aqui do estilo desse elemento, a gente pode ver que agora ele aumentou a fonte. Então essa tag style serve para isso. Então a gente tem a class, que também a gente identifica os atributos aí pela classe, a ID. Além disso, eu queria falar aqui nesse tutorial de alguns outros elementos de formatação, algumas outras tags de formatação. A gente viu que a tag P ela insere uma quebra de linha. A gente tem um elemento aqui, uma tag B, que é de bold, que é negrito. Então se a gente escreve aqui B, esse texto na tag B ele não vai estar ele vai assim estar em negrito. A gente tem uma tag que é para itálico, que é a I, tag I de itálico. Está ali, itálico. Deixa eu só pôr um parágrafo aqui separado. Deixa eu formatar isso aqui. Esse formato aqui para formatar. Também existem dois elementos HTML que são parecidos com o bold e o itálico. Um é o EM, que é para itálico também, mas que tem uma ênfase no texto. E o outro é strong, que seria bold, seria um equivalente para bold, mas eles têm significado diferente para os navegadores e indexadores, sistemas indexadores, por exemplo o Google. Mas no final das contas, por enquanto, é tudo a mesma, tudo a mesma coisa. No fundo é tudo a mesma coisa. Então deixa eu colocar aqui strong e o ênfase. Então aqui se eu carregar novamente, tá aqui com um pouco, agora foi. Então bold, negrito, itálico, o ênfase e strong. A gente vê que são praticamente idênticos aqui, o itálico e o ênfase, o strong é idêntico com o bold. Além desses elementos, existem vários outros tags de formatação. Talvez no meu site eu vou colocar assim um link para uma lista. Meu site ainda não está pronto, estou esperando
Aí eu voltar para o Brasil, eu vou colocar conteúdo nele. Lá para setembro vai ter conteúdo lá no site. Talvez eu coloque alguns textos com links para mais conteúdo HTML. Então a gente tem aqui o sub. Deixa eu fechar aqui. Tem o sup também, que é outra tag de formatação. Vou só mostrar essas duas para vocês. Então, se a gente tem um texto aqui, deixa eu só colocar aqui um texto no começo. Texto só para ver como funciona isso na prática. Então a gente vê aqui que o sub fica abaixo do texto e o sup fica um pouco acima do texto. Então a gente já viu aí uma série de tags de formatação. A gente também tem algumas outras que é small, code e etc. A gente pode ver aqui no NetBeans aqui que sempre que a gente digita o sinal de menor aqui, ele já mostra uma lista aqui pra gente. Nem todos são de formatação, apenas algumas, mas já dá para ter uma ideia aqui. Por exemplo, quando a gente vem nesse sup, nesse aqui, ó, aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Spam, tem a tag spam também, ó, sup. A gente vê, eu acho que o NetBeans ele está marcando as tags assim de formatação. Esse verdinho aqui. Bom, então nesse tutorial foi isso que eu queria mostrar para vocês. No caso, apenas as tags de formatação e os atributos que eu mostrei logo no começo, que seria o style, o ID, class. Bom, por enquanto é só isso. Espero no próximo tutorial continuar e a gente se vê no próximo tutorial. Então, até mais.